Boa noite, eu me chamo Isorlândia, faço parte do grupo Rota da Sustentabilidade e nesse vídeo falarei um pouco sobre a comercialização dos créditos de carbono. Como funciona a venda de créditos de carbono? Existem dois tipos de mercado de crédito de carbono no mundo: o mercado voluntário e o mercado regulado, que é restrito a alguns países e setores específicos. O mercado de carbono regulado surgiu em consequências do Protocolo de Quioto e as urgências em relação às mudanças climáticas. Assim, alguns dos principais países responsáveis pelo aquecimento global se comprometeram em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, criando obrigações legais para empresas dentro de seu território, que incluem o limite de emissões e a possibilidade de compra de créditos de carbono de mecanismos definidos em Quioto, para compensar a emissão além da meta no período de 2008 a 2012. O Brasil, como país em desenvolvimento, não assumiu meta em Quioto e, portanto, os projetos baseados no Brasil só participam como fornecedores de crédito de carbono do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, chamados Reduções Certificadas de Emissões, CERS em inglês. Já o mercado de carbono voluntário surgiu de forma paralela ao protocolo, com as reduções voluntárias de emissões, VERS em inglês. Nele, qualquer empresa, pessoa, ONG ou governo pode gerar ou comprar créditos de carbono voluntários. Esses créditos também são auditados por uma entidade independente, mas não estão sujeitos a registro da ONU e por isso não valem como meta de redução para os países que fazem parte do acordo internacional. Uma das principais diferenças entre os dois mercados é a precificação do crédito de carbono. Atualmente, os preços do mercado de carbono voluntário são mais altos comparados ao regulado. Pense assim: o mercado regulatório é obrigatório, enquanto o mercado voluntário é opcional. Títulos de crédito de carbono podem ser negociados diretamente entre o proprietário do projeto e o comprador, ou de forma indireta por meio do mercado secundário regulado pela Bolsa de Valores. As trocas comerciais hoje em dia são virtuais e variam as regras dos leilões por meio dos editais que estão vinculados a tais leilões. Então, várias instituições acompanham esses eventos, mas quem efetiva a compra para sua empresa é a assessoria contratada que tem as certificações abaixo. Corretoras ligadas à bolsa, com o intuito de entender os interesses dos clientes. Investidores do mercado RCE, que significa Redução Certificada de Emissão. Outras instituições de financiamento e participantes do mercado mundial de créditos de carbono que tenham credenciais na Bolsa de Valores. Quem geralmente compra os créditos? Os mais interessados em comprar créditos de carbono atualmente são as instituições em déficit ou as empresas que desejam investir para revender futuramente pelo alto valor no mercado, principalmente porque o Brasil hoje tem posse dos 40% das florestas tropicais do planeta. Ele é um produtor influente de energia limpa e também é a preferência quando o assunto é mecanismos globais para este anátema. No final, movimentamos aproximadamente 45 bilhões até 2021 pela captura de carbono. De acordo com o artigo de Marcos Chiesa em 2010, que previa já registrar em poucos anos maior fluxo de adesão no mercado de crédito. Um crédito de carbono pode chegar a R$ 9.000 atualmente. Por outro lado, algumas empresas, principalmente aquelas com operações mais antigas e menos eficientes, produzem mais emissões do que o número de crédito que recebem a cada ano pode cobrir. Essas empresas estão procurando comprar créditos de carbono para compensar suas emissões porque precisam. A maioria das grandes empresas está fazendo sua parte e anunciará ou anunciaram um plano para minimizar sua emissão de carbono. No entanto, a quantidade de créditos de carbono alocados a elas a cada ano, que é baseada no tamanho de cada negócio e na eficiência de suas operações em relação aos benchmarks. Benchmarking é uma análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu. Pode não ser suficiente para cobrir suas necessidades.
Independentemente dos avanços tecnológicos, algumas empresas estão há anos de reduzir substancialmente suas emissões. No entanto, elas ainda precisam continuar fornecendo bens e serviços para gerar o dinheiro necessário para melhorar a emissão de carbono em suas operações. Como tal, eles precisam encontrar uma maneira de compensar a quantidade de carbono que já estão emitindo. Assim, quando as empresas atingem seu limite de emissões, elas procuram um mercado regulatório para negociar para que possam ficar abaixo desse teto. Um exemplo: digamos que duas empresas, empresa 1 e empresa 2, só podem emitir 300 toneladas de carbono. No entanto, a empresa 1 está a caminho de emitir 400 toneladas de carbono esse ano, enquanto a empresa 2 estará emitindo apenas 200 toneladas. Para evitar uma penalidade composta por multas e impostos extras, a empresa 1 pode compensar a emissão de 100 toneladas extras de carbono e comprando os créditos da empresa 2, que tem espaço extra de emissão para produzir 100 toneladas a menos de carbono este ano do que eles foram permitidos. Como gerar crédito de carbono? Os créditos de carbono podem ser gerados por projetos de redução das emissões por desmatamento e degradação ou de mecanismos de desenvolvimento limpo. Pessoas interessadas em gerar crédito de carbono devem contratar uma empresa ou profissionais da área ambiental para medir a redução de gases de efeito estufa gerada por um projeto. Também é necessário ter a consultoria de uma empresa especializada para a comercialização de ativos, uma vez que não há regras bem claras e definidas para o mercado brasileiro. Para a comercialização de créditos de carbono, é necessário seguir uma série de passos e estar de acordo com as regulamentações e normas do mercado de carbono. É importante destacar que essas normas podem variar de país para país, mas em geral, os passos incluem a obtenção de certificações e verificações independentes para testar a validade das emissões de gases de efeito estufa e atividades medidas implementadas, a criação de registros eletrônicos que possibilitam a transferência dos créditos de carbono, a identificação de compradores interessados em adquirir os créditos de carbono, a negociação dos valores de compra e venda e a finalização da transação com as transferências do crédito de carbono e o pagamento pelos mesmos. E assim, podemos entender no vídeo de hoje como funciona a venda e a geração de créditos de carbono. É importante ressaltar que essa é uma área complexa e em constante evolução, por isso as informações acima citadas valem apenas para o mercado brasileiro e podem ser alteradas. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau, obrigado!